Boas-vindas a mais esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito fascinante e explorar como o estoicismo, essa filosofia milenar, funciona basicamente como um sistema operacional de ponta para nossa mente. Esqueçam aquela ideia de livros empoeirados ou teorias difíceis de aplicar na vida real, tá? Nós vamos falar aqui sobre ferramentas psicológicas incríveis e super práticas para construir uma resiliência mental inabalável no meio desse nosso mundo caótico. É sobre assumir o volante da própria mente, de uma vez por todas. E para começar, vamos pensar num paradoxo muito louco do nosso dia a dia. Nós somos extremamente cuidadosos com o nosso corpo físico, certo? A gente olha para os dois lados antes de atravessar a rua, bota o cinto de segurança no carro, tranca bem a porta de casa e se agasalha inteiro quando faz frio. Mas, por algum motivo absurdo, a gente deixa qualquer frustração minúscula arruinar nossa paz mental. Sabe como é? Alguém corta a fila da padaria, o café derrama na camisa limpa, o trânsito para e pronto. O dia inteiro vai pro ralo numa tempestade de estresse. A grande questão é por que a gente protege tanto o corpo com todos os recursos possíveis, mas deixa a mente escancarada para qualquer ventinho que bate. Seção 1. O problema do fantoche. Isso nos leva a uma analogia simplesmente genial. Imagina só essa cena. É como se a gente pegasse um bonequinho de nós mesmos, amarrasse um monte de cordas nele e jogasse pela janela direto no meio de uma avenida super movimentada. E lá fica o coitado do boneco, sendo atropelado por carros, pisoteado por todo mundo e arrastado na lama. É exatamente isso que a gente faz quando deixa a nossa felicidade ser puxada para lá e para cá por eventos aleatórios. Nós, literalmente, viramos fantoches na mão do acaso. Tem uma frase do antigo filósofo Epicteto que bate direto no ponto. Ele diz o seguinte: se entregassem o nosso corpo a qualquer um que passasse na rua, ficaríamos furiosos. No entanto, entregamos a nossa mente a qualquer um que apareça. Não há vergonha nisso? Uau, isso é um soco no estômago, né? Porque é a mais pura verdade. Sem nem perceber, a gente entrega de bandeja os fios das nossas emoções para qualquer pessoa que buzina no trânsito ou faz um comentário maldoso na internet. Seção 2. O triângulo da felicidade. Então, como é que a gente conserta esse erro? Vamos olhar para a estrutura que eles desenvolveram. O objetivo final do estoicismo não é de jeito nenhum virar uma estátua de pedra sem sentimentos. Na verdade, é alcançar o que eles chamavam de uma vida que flui suavemente. Não é um destino mágico, mas um fluxo contínuo de harmonia com a realidade. E olha só que conceito valioso a gente tem aqui, a areté. Imagina um abismo gigantesco entre quem nós somos agora, com todas as nossas falhas, e a nossa melhor versão possível, o nosso eu ideal. Areté é justamente a necessidade de fechar esse buraco a cada segundo que a gente respira. E não é iluminação mística, não. É muito prático. É a escolha de respirar fundo numa discussão em vez de sair gritando e ceder ao impulso. É tentar expressar o nosso melhor potencial, não importa o tamanho da crise que esteja estourando lá fora. Quando a gente faz isso constantemente, alcançamos o que está ali bem no centro, a eudaimonia. A gente pode traduzir isso como um florescimento humano, uma felicidade contínua e real. E como a imagem mostra, ela é sustentada por 3 pilares de sustentação fortíssimos. Primeiro, viver com areté. Segundo, assumir 100% de responsabilidade pelas nossas vidas e abandonar de vez aquele papel de vítima. E terceiro, focar única e exclusivamente naquilo que a gente tem o poder de controlar. Seção 3. A dicotomia do controle. E isso nos puxa para a nossa principal ferramenta. Para cortar os fios do fantoche mentão, a gente precisa de uma tesoura bem afiada, certo? Essa tesoura é a dicotomia do controle. Basicamente, é a habilidade cirúrgica de dividir um mundo em 2 caixinhas muito bem definidas. Na primeira caixinha, a gente coloca o que está sob o nosso poder, as nossas opiniões, os nossos valores e as nossas ações. Na segunda caixinha, vai tudo que não está sob o nosso poder. O clima, o que as outras pessoas pensam, a nossa saúde biológica e as atitudes dos outros. E sabem de uma coisa? Quase todo o nosso sofrimento moderno vem de gastar uma energia absurda brigando com essa segunda caixinha. A gente sofre tentando fazer todo mundo gostar da gente, ou surta porque choveu no fim de semana. A verdadeira paz só aparece quando a gente joga a toalha dessa briga impossível e foca só na primeira caixa. Uma forma visual perfeita para entender isso de vez é a metáfora do arqueiro. Imagina a cena com detalhes. O arqueiro sente a tensão forte do arco, controla a respiração, foca no alvo e escolhe o milissegundo exato para soltar a flecha. Tudo isso é controle total. É o nosso esforço, a nossa preparação. Mas, no instante em que a flecha sai do arco, a realidade muda. Acabou o controle.
Se bater uma rajada de vento forte, do nada, e desviar a flecha, não há nada a ser feito. O vento é o mundo externo. A grande sacada estoica é colocar toda a nossa alma no processo de atirar, mas ter uma indiferença absoluta e calma sobre onde o vento vai levar a flecha. O sucesso está no processo de atirar bem e não em acertar o alvo. Seção 4. O espaço de escolha. Legal, mas no calor do momento, no estresse do dia a dia, como isso funciona? O segredo não é engolir o choro, mas encontrar aquela fração de segundo incrivelmente valiosa que existe entre o que acontece com a gente e a forma como a gente decide reagir. Pensa na reação automática como viver no modo fantoche da primeira imagem. Um barulho alto ou uma crítica maldosa acontece e o sangue ferve na hora. O evento puxou a corda e a gente simplesmente dançou a música. Mas, por outro lado, existe a sagrada liberdade de escolha. A gente não controla aquele susto inicial, claro, nem aquele aperto no peito, mas nós temos total soberania sobre o que fazer no segundo seguinte. A gente pode quebrar o ciclo, não se deixar levar pela enxurrada de emoções e escolher uma resposta virtuosa e pensada. Dá para ilustrar a criação desse espaço em 4 passos super práticos. Digamos que chegue aquele e-mail super injusto e passivo-agressivo no trabalho. Passo 1. Note a impressão. Perceba o coração acelerando e a vontade imediata de xingar de volta. Passo 2. Dê um passo atrás. A gente não responde e-mail na mesma hora. Levanta, vai tomar uma água, respira. Passo 3. Avalie com a razão pura. Esse e-mail é uma ameaça de morte? Não, é só a opinião errada de outra pessoa sobre um projeto. Passo 4. Escolha a melhor reação. A gente volta, senta e escreve uma resposta fria, madura e baseada só em fatos. É exatamente essa pausa deliberada que corta as cordas da marionete. Seção 5. Técnicas psicológicas estoicas. Agora a gente vai entrar no território avançado. Os antigos eram tipo médicos da mente, sabe? Eles criaram umas estratégias que podem até soar meio esquisitas hoje em dia, mas que funcionam como uma armadura de aço para o nosso cérebro lidar com problemas futuros. Basicamente, são 3 táticas fortíssimas. A primeira é a visualização negativa, para a gente não achar que tudo está sempre garantido. A segunda é o fatalismo, direcionado só para o passado e para o presente. É aceitar radicalmente que o que passou, passou. Ficar gritando com as nuvens porque choveu no dia da festa não seca a roupa de ninguém, concorda? E a terceira é a autonegação, ou desconforto voluntário. É abrir mão de conforto de propósito, tipo tomar um banho frio de manhã ou pular uma refeição de vez em quando só para provar para nossa própria mente que a gente sobrevive muito bem sem luxos. Dando um zoom super rápido na visualização negativa, a gente precisa falar sobre a tal da adaptação hedônica. Sabe quando a gente compra um carro novo e na primeira semana é a 8ª maravilha do mundo, mas um mês depois é só plástico e metal no engarrafamento? E isso é a nossa biologia se acostumando. Quando a gente pratica a visualização negativa e imagina de propósito perdendo esse carro, ou até pensando na falta temporária das pessoas que a gente ama, a gente reseta o nosso cérebro. Isso traz uma onda tão gigantesca de gratidão genuína pelo momento presente que a nossa resiliência vai lá no teto. Seção final. A liberdade mental. E toda essa jornada culmina nisso aqui. A verdadeira liberdade não é ter dinheiro infinito ou poder fazer tudo o que der na telha no mundo físico. Até imperadores e reis ficam doentes e sofrem acidentes. A liberdade de verdade significa destruir as cordas do fantoche de uma vez por todas. Significa assumir a responsabilidade total e solitária por aquilo que acontece dentro da nossa própria cabeça. Então, para a gente fechar esse nosso estudo, fica uma reflexão bem provocativa. Quem ou o que exatamente está segurando os fios da nossa mente hoje, neste exato segundo? Será que é o ciclo frenético e tóxico de notícias nas redes sociais? O mau humor imprevisível de um colega? Uma lembrança ruim de algo que já passou há anos? Tá na hora da gente pegar as tesouras de volta, é hora de cortar as cordas, sair de vez desse palco de marionetes e assumir o controle inabalável das nossas próprias emoções. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise com a gente e continuem sempre buscando conhecimento.